Há algum tempo atrás eu fiz uma sequência de vídeos lá no canal do Instagram, onde eu tratava do que eu denominei de antropologia espacial. Se nós analisarmos em toda a história assim, da humanidade, existem sempre uma recorrência daquilo que nós chamamos de totem, tabu, mitos, que muitos antropólogos estudaram, né, já desde há mais de 100 anos. Né? Então é sempre importante em qualquer sociedade, Isso é interessante na antropologia porque você encontra os mesmos sinais em civilizações que nunca sequer se encontraram, seja do ponto de vista temporal, seja do ponto de vista espacial, né? Elas nunca se encontraram. Então, quando você verifica certas características de populações da Papua Nova Guiné, um local tão afastado ali, né, da Europa, e você compara com índios navajo americanos, os rituais, os tabus, tudo isso tem uma lógica que é de manter a coesão social. A sociedade é feita de coesão. Se isso não ocorrer, ela se fragmenta, vira uma coisa fraticida, cada um procurando seus interesses particulares. E por isso que aqueles que são os anciães dessas sociedades, eles procuraram criar sempre uma mitologia, um tabu, um ritual que explica o porquê da sociedade no estado atual. A pressão, sempre houve, a pressão que vem das gerações mais novas sobre as gerações com mais idade em toda a sociedade, que questionam o porquê do mundo ser, né, do mundo em que eles vivem, ser daquela maneira. Então, a partir do momento em que se cria o chamado Estado Nacional, né, principalmente ali a partir ali do século XVII, digamos assim, o Estado também passou a usar esses mesmos atributos de mito, tabu, por isso que nós criamos a bandeira nacional, o hino nacional, os feriados nacionais, quer dizer, tudo isso tem que cultuar uma certa história, né? E eu quero fazer nesse vídeo voltar a esse tema do que eu chamo de antropologia espacial. Veja, levantando certos pontos, que é claro, sempre naquela coisa rasa, vai dizer, não, isso é negacionismo. Não é negacionismo, são levantamentos dentro de uma estrutura antropológica de sinais que eu identifico no discurso com relação à chamada conquista espacial. Eu, já de antemão, eu não estou me referindo à exploração comercial ou militar estratégica da chamada baixa órbita, que foi o que os russos, em 1957, com a colocação do Sputnik 1, eles abriram espaço, né, para esse tipo de atividade na baixa órbita. Então vamos dizer assim, vou considerar aqui uma baixa órbita, alguma coisa ali na faixa de 400 a 700, 800 quilômetros de altitude em relação à superfície da Terra. Né? Então, esse vídeo ele não entra na questão da viabilidade, que já se provou com certeza, do uso da baixa órbita da Terra, que tem suas vantagens, não só do ponto de vista de custo, porque ela está numa altitude muito mais acessível pelos dispositivos, né, que levam os equipamentos, né, os satélites ou mesmo as estações até essa baixa órbita. Né? Ela está protegida ainda pelo campo magnético da Terra, pelos cinturões de Van Allen, então existe toda uma vantagem de você estar na baixa órbita. Eu não estou me referindo ao chamado espaço profundo, onde você não tem mais a proteção do campo magnético da Terra, você está sim sujeito a todo o tipo de radiação cósmica, que são
raios muito penetrantes, né? Nós estamos falando de raios gama, que não é uma simples espessura de uma nave dessa que está na baixa órbita, que possivelmente consegue inibir a passagem desses raios gamas. Inclusive, para quem se interessar, ao atingir uma superfície que tenta frear um raio gama, ele se fragmenta em outros tipos de ondas tão mortais quanto os raios gama. Então, eu não estou me referindo simplesmente ao espaço profundo, comparando com a baixa órbita. Eu vou focar exatamente nessa questão antropológica do fetiche que se tornou na idade moderna ou pós-moderna, como alguns classificam, que é continuamente gerar uma narrativa e uma expectativa em relação ao espaço profundo e à colonização de outros mundos. Esse é o ponto. Eu vou me basear como gancho duas matérias no final de 2020, produzidas pelo jornal The New York Times e reproduzidas em jornais brasileiros, né? Porque isso, que eu já abordei em outros vídeos, isso é uma constante. Quer dizer, você sempre tem que voltar a bater um certo ponto, né? Isso alimenta toda uma rede de jornalistas que se especializaram, entre aspas, em fazer matérias sobre esse tema. Você viabiliza bilhões de dólares de dinheiro de impostos para esse tipo de pesquisa, muita gente ganhando dinheiro com isso, e então me chamou a atenção nessas duas matérias que tratam o seguinte. A primeira delas fala o seguinte: os micróbios, certos tipos de micróbios, podem ajudar futuramente os colonos de Marte e da Lua a extrair metais. Não é fantástico? É fantástico. Então, já no título já tem uma ideia de não, porque os colonos de Marte e na Lua, então já tem, né? Já se pula uma etapa, né? Quer dizer assim, não, mas isso é viável? De fato é viável? Vamos analisar a viabilidade, né? Ou é um sonho, né? Que é aquele sonho do totem, né? Que eles mostram toda a história e parece que vai se colocar mais uma figurinha naquele totem, né? Bom, então a matéria começa assim, né? Os micróbios poderão vir a ser amigos dos futuros colonos. Então, de novo, a coisa já está dada, né? Dos futuros colonos, né? E é interessante porque essa história do colono, essa coisa toda, sempre pega no subliminar, né? Porque as pessoas já leram a respeito dos colonos que foram para a América. Então, isso fica no imaginário das pessoas, quer dizer, fica fácil de você tentar puxar para o senso comum, né? Então, os micróbios poderão vir a ser amigos dos futuros colonos que viverão fora da Terra, na Lua, em Marte ou em outros lugares do sistema solar que desejem estabelecer casas autossuficientes. Os colonos do espaço, assim como as pessoas na Terra, precisarão de elementos chamados terras raras. De fato, isso é um termo, né, usado na química, na tabela periódica, das chamadas terras raras. Cruciais para as modernas tecnologias. É verdade, até aí está certo, nessa parte aqui das terras está certo. Esses 17 elementos com nomes espantosos como Vitrium, Lantanium, Neodymium, Gadolinium são escassos na crosta terrestre. Sim, isso é verdade. O ouro também é escasso. Se você analisar o percentual encontrado em ouro por tonelada de rocha, é uma coisa ínfima, e ainda assim ele é extraído. Então, não é à toa que ele é um metal chamado metal precioso, é um metal, né, raro, né, assim, do ponto de vista da sua abundância, né? Então, isso, você já tem que analisar o começo do sofisma, né? Você fala assim, não, tentando passar que é uma coisa assim, muito difícil de se achar e tal, né? Sem as terras raras não teríamos determinados lasers, ligas metálicas, ímãs poderosos, assim por diante. Sim, é verdade. Veja o lítio, né? A quantidade de lítio também é bastante reduzida. E veja o que se tem que fazer, as minas de extração de lítio, né? Triturando toneladas de rocha para extrair lítio, né?
Mas, aí termina esse parágrafo, né? Mas a sua mineração na Terra hoje é um processo árduo. Quem disse que não? É verdade, é um processo árduo, né? Mas ele está preparando isso para dizer que não, que agora os micróbios talvez consigam melhorar essa relação, né? E aí, ao longo da matéria, fala que foram levados para a estação espacial alguns tipos de bactérias que já se sabe na Terra que podem sim ajudar a separar isso quando você pega uma quantidade daquele material, né, como basalto, granito. Algumas bactérias podem ajudar já a fazer uma separação daquele material que está em uma quantidade pequena. Então, isso já é conhecido na Terra. Não é veja, tem sempre aquela falácia de que é a conquista espacial que traz uma nova tecnologia. Eu trouxe aqui, inclusive, aqui o meu modelinho desse belo submarino da Segunda Guerra. Na tecnologia que propiciou hoje chegarmos aos submarinos nucleares, não tem nada espacial nisso. E é uma tecnologia de altíssima sofisticação. Existem partes dentro de qualquer submarino que é construído que jamais serão acessados até o fim da vida útil do submarino. Eu estudei isso na época, ainda no curso de engenharia naval, acompanhando de perto o desenvolvimento tanto dos submarinos nucleares. Tenho fotos que eu fiz estágio no Arsenal de Marinha, como acompanhando meus colegas que passaram a ser, inclusive, pessoas de ponta no projeto do submarino nuclear brasileiro. Existem certos receptáculos bem no interior do submarino, né, que aquilo tem que ser produzido com tal qualidade, com tal eficiência, que você jamais conseguirá acessar para corrigir um problema de um furo, de um vazamento, de alguma coisa que aconteceu ali dentro. Então, não é verdade que a tecnologia espacial esse uso da baixa órbita, com as temperaturas que existem ali, a microgravidade, elas sim motivaram uma série de avanços tecnológicos, seja na construção dos chips. Já no final dos anos 70, quando eu fazia escola técnica, ao analisar um book, você tinha que estabelecer no projeto assim, qual o chip que você vai utilizar. Era um chip simples ainda, de funções bastante discretas, né? Eles não tinham essa multicapacidade que um chip tem hoje. Então você abria books da Motorola, da Fairchild, de outras empresas, e a própria Intel, e você escolhia um chip que melhor ia se adaptar para o seu projeto. E sempre naqueles books tinham o chip para uso comercial e o chip para uso militar. Porque os chips produzidos para atividade militar sempre já tiveram que ter uma capacidade de uso em temperaturas extremas, seja positivas, seja negativas, frequências, enfim, vibração. E é claro que esses chips militares foram paulatinamente sendo utilizados nos dispositivos que foram ao espaço, né? Então, continuando aqui, esse uso das bactérias lá na estação espacial, na microgravidade, foi simulado, né, ou uma gravidade zero, ou uma gravidade da Lua, ou gravidade de Marte. E na melhor das hipóteses, o melhor resultado que é apresentado aqui é a produção de coletar essas terras raras foi de 2 vezes em relação à Terra. E um dos especialistas em terras raras e o uso dessa tecnologia na Terra, ao ser entrevistado aqui para essa matéria, disse: olha, isso é uma taxa de produção a mais muito baixa, porque de fato, vejam, se você simplesmente só dobrou a taxa de coleta dessas terras raras, que são alguns gramas, né, que seriam extraídos em toneladas, né, isso é totalmente inviável do ponto de vista espacial. Quer dizer, o custo por quilo são alguns milhões de dólares por quilo de carga paga levado ao espaço, né? Então, isso aqui, no fundo, o que está se escondendo é uma grande falácia. E se você conseguisse provar que talvez você aumentou em 100 mil vezes, 50 mil vezes
talvez até fosse viável você levar toneladas ou retirar da Lua toneladas daquele material, processar isso ali e conseguir trazer para a Terra. Imagina o custo disso, quer dizer, o quanto custaria 1 grama de uma terra rara dessa produzida na Lua, né? Agora, é claro que quando você traz isso para o cientista que é responsável por essas missões na estação espacial, e agora ele diz que vão levar outros materiais, como pedaços de asteroides e coisa para também fazer esse teste em breve, né, na próxima carga da SpaceX, né? Aí ele termina dizendo assim: acho que no fim podemos marcar, mas provavelmente pela tradução aqui, esse marcar é o agendar, né? Quer dizer, vamos agendar. No fim, podemos marcar para fazer isso em Marte. Então, quer dizer, ele já termina com uma coisa que ele não consegue refutar o argumento econômico que o especialista em terras raras afirmou, porque ele diz: nós não estamos visando aqui nesse instante uma demonstração, mas certamente essa não é uma demonstração de biomineração comercial, e nunca será, sinceramente nunca será. E aí, dias após essa primeira matéria que já tinha me chamado a atenção, dessa biomineração, aparece outra matéria no mesmo jornal americano, dizendo assim: como a Estação Espacial Internacional se torna a base para lançar o futuro da humanidade. Então, de novo, é sempre pegando uma coisa no futuro e tentando justificar os bilhões de dólares, só que quando você traz isso, sabe, só essa Estação Espacial Internacional está lá há 20 anos, sendo cada vez mais aumentado os números de módulos, né? Eu não conheço nenhuma descoberta inédita, não de uma coisa que já era feita na Terra e que funciona lá, ou que você faz uma comparação de como que aquilo se comporta no espaço, mas simplesmente uma coisa que você diz assim: não, isso realmente é uma descoberta genuína, olha, aqui nós vamos agora trazer para a atmosfera, porque foi uma descoberta. Não, as coisas que são colocadas aqui são muito tênues, como filtradores de ar, sabe? Coisas para fazer, até cita assim, comida congelada. Você acha que eu preciso da pesquisa espacial para fazer comida congelada ou comida em pó? Sabe o que é isso, sabe? Bastaria você ter uma necessidade para alguma coisa aqui no planeta, como as guerras, ou aquelas enlatados, aquelas comidas que você misturava água. Por exemplo, os lamens, né, da família Lamen, foi descoberta após logo em seguida a Segunda Guerra, o Japão destruído, e o fundador, né, da empresa Lamen, ele bolou um macarrão desidratado, você com uma espiriteirazinha, aquecia a água, fervia, que era importante, porque todo o sistema de saneamento japonês estava destroçado. Então era ótimo, porque você purificava a água, misturava o macarrão e comia. Não precisou da pesquisa espacial para isso, né? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque muitas dessas matérias, elas vêm exatamente daqueles que são os beneficiários disso, que são cientistas, agências espaciais e os governos, porque os governos têm interesse, de novo, como criar o chamado totem e tabu para a sociedade. É um espantalho, você desvia a atenção de problemas concretos, reais do mundo terrestre, e você passa a criar um mundo lúdico de que as coisas vão melhorar o dia que a humanidade tiver os colonos espaciais, né? Bom, e aí, por que eu estou dizendo tudo isso? Então veja, eu tenho esse baú, porque esse é um assunto que eu gosto de analisar, não com essa profundidade antropológica, mas por uma curiosidade científica que eu tinha. Isso aqui, desde 1975, 1975, quando sai essa matéria, em 1975, o programa Apollo já tinha sido descontinuado e a NASA começou a projetar o ônibus espacial, coisa que os russos jamais fizeram isso. Eles tiveram até um estudo, fizeram um estudo e descartaram isso. Então isso foi um grande interesse midiático, né? A NASA, que já tinha todo o desenvolvimento de foguetes superpoderosos, como o Saturno V, entra nessa aventura do ônibus espacial. Eu já comentei isso num vídeo lá no Instagram, que a Força Aérea Americana, numa investigação independente, no começo dos anos 80, já achava extremamente perigoso o uso de
combustível sólido com combustível líquido em dispositivos que se desacoplavam e o ônibus espacial atingia a baixa órbita. A máxima altitude que o ônibus espacial atingiu, se não me falha, era 750 km de altitude. Ele não está no espaço profundo. E ainda assim nós tivemos a sequência de acidentes que ocorreram. Imagina numa viagem só de ida para Marte, 6 meses, eu já tratei disso num vídeo, para você ter que ficar lá quase 2 anos para conseguir que um alinhamento você consiga voltar para a Terra depois de 6 meses. Mas a ideia da colonização, do que vai achar em Marte, comparado com as coisas que a gente tem que resolver no planeta, e o potencial, seja mineral, vegetal, seja dos oceanos e tal, enquanto você acha que é o espaço que vai resolver isso, que não será, né? Então eu vejo aqui, por exemplo, em 1980, você vê, 1980, as sondas Voyager já se aproximavam de Saturno. Nessa reportagem elas se aproximavam de Saturno, né? Veja, isso há 40 anos atrás. Já tinham se aproximado de Saturno e depois foram além, mas há 40 anos atrás. Ocorre que, nessa visão antropológica que eu estou passando aqui, essa situação de mandar sondas e pesquisar até os limites do sistema solar, assim, passou a ficar uma coisa que assim, eu vou fazer o que depois? Porque eles já tinham mapeado tudo. Você pode até mandar uma nova sonda para Saturno, melhorar, pousar, como recentemente, a sonda Galileu, aquela coisa toda. Mas não tem tanta novidade. Se não tem tanta novidade, fica difícil de você justificar os novos bilhões que você precisa para continuar. Então, se você for perguntar para um cara que está dedicando a vida dele a fazer uma carreira como astronauta ou um cientista daqueles ligados à NASA, você vai perguntar para ele se justifica ou não gastar aqueles bilhões? Não, você está perguntando para a pessoa errada. Teria que ser exatamente, totalmente um grupo, né, independente que fizesse uma análise de custo-benefício. Só que assim, os próprios governos não vão fazer isso porque eles têm interesse nessa questão midiática. Então ajuda, veja como todos os governantes adoram essas questões quando tem uma nova missão, está pousando um novo dispositivo na Lua. Então assim, eles não vão estar aqui daqui a 30, 40, 50 anos para quando virem que esses projetos simplesmente não vão dar em nada, vão ser criados novos projetos, novas coisas, vão ser colocadas novas dificuldades para ir postergando isso para gerações futuras. Na mesma época que eu guardei essa matéria sobre Saturno, saiu num encarte de uma revista um jornalista italiano que escrevia muito sobre essas questões espaciais, que era o Gianpiero Borella. Ainda se encontra na internet. E ele faz uma matéria na época bastante corajosa, que ele diz assim, olha, de tudo que essas sondas investigaram e foram até aqui, nós estamos sozinhos no universo. Quer a gente goste ou não. E ele coloca no artigo dele, cita outras pessoas que ele entrevistou, e aí ele mostra no mapinha aqui as sondas que já tinham sido enviadas. Só que esse fetiche de, não, eu vou encontrar uma bactéria, agora tem num antigo mar, oceano em Marte, não pode realmente ter tido haver uma vida e tal, sendo que Marte teve água num período muito mais curto do que a Terra. Então assim, esse tipo de vida em Marte, ainda que seja bactéria, teria que ter se desenvolvido uma velocidade muito maior do que a Terra, apesar das condições em Marte serem muito piores, né? Então, aqui ó, em 81, eu vou seguir uma ordem cronológica. Aí assim, a Colômbia no espaço, né? Aí sempre assim, ó, pode ser o começo de uma nova era, é o novo normal, né? A nova era, isso você vê, né? 1981, sendo que nessa época, em artigos que vocês encontram, a Força Aérea dizia, olha, existe uma possibilidade de 1,50 dentro de lançamentos disso falhar. E de fato, antes de ter atingido 50 lançamentos, o Challenger explodiu daquela maneira. E é interessante que, pegando carona com isso, esse aqui assim, a guerra dos satélites assassinos, né? Aí tem aqui, e de novo é uma panfletagem, isso aqui em 1983, os soviéticos avançam na conquista do espaço. O subtítulo da matéria, que é a guerra dos satélites assassinos, era assim, há 25 anos os russos surpreenderam o mundo lançando o Sputnik.
A resposta norte-americana veio 12 anos depois, quando os Estados Unidos enviaram o homem à Lua, recuperando seu prestígio de primeira potência mundial. É uma história controversa, só que eu não vou nem entrar nesse aspecto. Aí eles mostram que essa posição, no entanto, está ameaçada, garante o Robert Jastrow, num artigo publicado originariamente no New York Times Magazine. Uma nova corrida espacial está em curso, com a evidente superioridade dos russos, no que se poderá tornar a área mais crítica da atividade espacial. Isso aqui é uma balela. Nessa época aqui, em 1983, eu já estava formado em técnico eletrônico, já trabalhava, e já era óbvio que os russos não tinham a menor condição de seguir na questão da corrida espacial por causa da eletrônica, que era muito fraca na questão russa. Não é à toa que o Ronald Reagan lançou a chamada Guerra nas Estrelas para forçar os russos a realmente entrar em colapso, porque eles não tinham a menor capacidade de desenvolvimento naquela época de novas tecnologias baseadas em chip, em microcomputadores. E é claro, olha aqui, ó, ainda assim, em 1983, nós temos aqui, ó, que manda assim, nossa mensagem aos extraterrestres, né? As sondas Pioneer com os desenhinhos aqui dos seres humanos. Então, veja que é sempre uma coisa lúdica, que é uma coisa antropológica de fato, né? E é claro que, veja, 25 anos, né? Isso aqui em 1984, 25 anos da conquista da Lua, né? E aí, assim, ó, um passeio histórico que ainda vai dar muito lucro, que é o que vem repetindo até hoje. Não vai dar muito lucro, não, realmente, na Lua vai dar muito lucro, não é? Sendo que se todas as rochas que foram trazidas da superfície lunar, se percebe que tem uma composição muito parecida com a Terra, porque provavelmente ela foi a Terra no passado, né? E aí, mais recentemente, já quando passaram, eu falei de uma matéria de 25 anos, mas como eu guardo, sou chato, né? Aqui, ó, conquista de 40 anos tinha cunho político. E é verdade, tinha todo um cunho político, não tinha nada de científico naquilo ali. Era puramente uma questão política para o americano, inclusive criar um espantalho disfarçando da guerra do Vietnã e tal. Tanto que, por que eu digo bastante polêmico? Porque o Nixon não se conformava de não poder conversar com os astronautas em tempo real. Então, ainda que provavelmente eles tenham pousado, não sei se as gravações são de fato da forma que aconteceu, porque tudo é razão de Estado, lembre da razão de Estado, né? E é claro, vou terminando aqui, que essa aqui já é uma matéria de 2009, aqui, como sempre, né? Para chegar a Marte, vamos usar a Lua como trampolim, que é o que vem se dizendo, né? Essa coisa toda. Então, fica aqui essa análise, essa reflexão, puramente no âmbito da antropologia, que o objetivo é fazer pensar todas as vezes que vocês virem essas matérias de cunho espacial, sempre se perguntem assim, mas o que isso está me trazendo de fato de benefício tangível aqui na vida da Terra? Que eu não tenho dúvida de que para os cientistas que estão lá fazendo esses tipos de pesquisa, para todos aqueles que constroem esses equipamentos como a SpaceX e outros, ótimo, para eles está tudo funcionando muito bem, é uma vida dedicada a isso. Agora, para aqueles que vivem na Terra com as limitações que nós temos aqui de água potável no mundo, questão de devastação dos solos, comida, proteína para talvez aí 9 bilhões de pessoas no meio do século, então eu acho que vale sim questionar por quê disso. O que não quer dizer que a baixa órbita não continue muito bem, obrigado, é extremamente rentável, não é à toa que o 5G vem aí, todos aqueles microsatélites, mapeamento agrícola, essa coisa toda, isso é indiscutível. Agora, exploração do espaço profundo, eu ainda vou guardar muitas matérias aqui, você ainda muito chato com relação a esse tema.